Fala, crente, como é que tá do lado daí? Aqui tá tudo muito tranquilo e hoje nós vamos falar dessa ferramenta que nada mais é do que o Eneagrama, que é uma ferramenta de sabedoria à luz da Bíblia, né? Somos cristãos e tudo que a gente olha é com a lente da palavra de Deus e o Eneagrama não é diferente. E nós tratamos ele, nós colocamos a nossa personalidade a serviço do reino, tá? Então hoje nós vamos descobrir como transformar o nosso relacionamento com Deus, com o próximo e com a gente mesmo através dessa ferramenta abençoada que é o Enneagrama. No último vídeo, eu falei a respeito das 9 personalidades, de como cada uma se comporta e quais são suas nuances e particularidades, tá? Então, se você não assistiu, vai lá, porque esse é complementar e você não vai entender nada se você não for lá nesse outro vídeo, tá? Nesse último vídeo, eu disse que não explanaria a respeito dessas setas porque o vídeo ficou muito longo. Então, esse vídeo aqui é complementar e hoje nós vamos falar dessas setas, o que significa estresse e segurança quando se trata de personalidades do Eneagrama. Bom, antes de mais nada, existem 3 níveis evolutivos de cada personalidade. Isso é muito importante quando se trata de estresse e segurança. Porque, né, no último vídeo eu disse que se você se identificou com uma personalidade do Eneagrama, não se preocupasse, que você continua sendo um ser completamente complexo e isso não tira a sua particularidade de ser único, né? E hoje nós vamos ver que não tem nada de fácil, de simples no Eneagrama. Não é uma ferramenta simplista de diminuir o ser humano a uma personalidade. Pelo contrário, ele tenta explicar de uma maneira muito sábia a nossa complexidade, tá? Então, as setas do Eneagrama, elas nada mais são do que pontos de estresse e segurança. Cada personalidade, ela foge para uma outra personalidade se em situação de estresse ou em situação de segurança, tá? E, bom, o tipo 9, por exemplo, essa seta que aponta para longe, que aponta para o tipo 6, é para onde ele foge. A seta que aponta para longe é para onde a personalidade foge numa situação de estresse, tá? Agora, a seta que ela recebe é a personalidade que ela assume os aspectos positivos num caso de evolução, que é no caso de estar saudável ou se sentindo seguro. Deu para entender? Então, vou repetir com outras palavras. O tipo 9 foge para o tipo 6 numa situação de estresse, numa situação de ele estar vivendo uma problemática, tá? E ele recebe coisas boas do tipo, eu falei 2, do tipo 3, ele recebe coisas boas do tipo 3 em situação de segurança. Bom, o que é problemático, regular e saudável? Uma situação problemática, uma pessoa que vive uma situação problemática é uma pessoa que constantemente está em estado de estresse. Essa pessoa, ela vive em estado contínuo na personalidade do seu estresse. Ela vive fugindo para essa personalidade. Ela raramente volta para a personalidade dela, para o seu aspecto saudável, tá? Então, existem sim pessoas que estão em constante estado de estresse, por exemplo, um tipo 9 que vive constantemente na personalidade 6 porque ele não se sente seguro, ele está num ciclo evolutivo problemático, tá? Pessoa no estado regular, ela vive na personalidade dela e tem situações da vida que ela vai para aquele tipo de problemático, né, para o seu lugar de estresse. E tem momentos da vida que ela está se sentindo segura e ela vai para a sua personalidade, ela recebe coisas boas da sua personalidade, da personalidade de onde ela recebe. Por exemplo, o tipo 8 recebe os aspectos positivos do tipo 2, tá? Essa é uma pessoa em estado regular. E tem também uma pessoa no seu aspecto saudável.
É uma pessoa que, na maioria dos casos, tá? Não quer dizer que ela não tem problema, que ela não se estressa, pobre coitada. Não, tá? Mas ela está no seu estado saudável e ela é uma pessoa mais estável. Então, ela constantemente está numa situação de segurança. E ela raramente está numa situação de fugir para sua personalidade de estresse. E se foge, rapidamente ela retorna para sua situação de segurança, porque ela resolve isso mais rápido, porque ela está equilibrada e saudável, tá? Então, esses são um dos aspectos do Enneagrama. Por isso que às vezes a gente tem dificuldade de discernir a nossa personalidade, porque vai ter momentos da vida que a gente vai estar estressado, vai ter momentos da vida que a gente vai estar seguro, vai ter momentos que a gente vai estar regular, tá? Então tá, por que a personalidade se movimenta? Gente, nós somos seres racionais, mas também nós temos um cérebro límbico, como diria alguns cientistas. E esse cérebro límbico, que é a parte de trás do cérebro, ela tende a lutar pela sobrevivência e pela reprodução. Mas hoje nós vamos falar de sobrevivência. Nossa personalidade, ela tem uma sobrevivência e ela luta para sobreviver, tá? Nossa personalidade, ela é uma inteligência, gente. Nós somos seres absolutamente inteligentes e complexos. E é instintivo a nossa personalidade fugir para uma situação, em caso de estresse, porque ela busca numa outra personalidade, ela assume uma outra personalidade que tem aspectos que ela não tem. Mas quando ela está numa situação de segurança, ela se abre para viver uma evolução. Então, por exemplo, você vai entender. Vamos aqui passar pelos tipos rapidamente. O tipo 9. O tipo 9 é absolutamente pacífico, uma pessoa tranquila, uma pessoa que tende a confiar muito nos outros porque ela é empática e se coloca muito no lugar do outro, tá? Então, essa personalidade, quando ela está numa situação de estresse, ela assume a personalidade, os aspectos negativos da personalidade tipo 6, que é o quê? O desconfiado. Tipo 6, ele é desconfiado, ele tem muito medo e ele crê que as pessoas não são confiáveis. Não porque elas queiram, mas porque ninguém é confiável na cabeça dele, nem ele mesmo, ninguém é confiável. Então, o tipo 9 assume a personalidade 6 para sobreviver numa situação de estresse, tá? O tipo 8. O tipo 8, ele foge para o 5, porque eu sou tipo 8 e vivo estressado, o sangue de Jesus tem poder. Enfim, o tipo 8, quando ele está no seu estado saudável, ele foge para o tipo 5 para sobreviver. Imagina um mundo onde todo tipo 8 vivesse explodindo todo dia, que tivesse com raiva. Imagina. Em vez disso, não. Ele se isola, ele admite a personalidade do tipo 5 para sobreviver à situação de estresse e não viver explodindo todo dia. O tipo 7, ele foge para a personalidade tipo 1 numa situação de estresse. O tipo 7 é aquele cara desligadão, aquela pessoa que está tranquilona na vida dela, ela detesta rotina, ela não gosta de ter todo dia fazer a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, os mesmos horários, as mesmas pessoas, todo dia, todo dia. Mas quando ela está numa situação de estresse, ela sim consegue assumir uma personalidade tipo 1 de uma pessoa que consegue fazer e ter imediatismo e consegue resolver os problemas. Então ela faz isso para sobreviver numa situação de estresse. Pessoas tipo 6 fogem para tipo 3. O tipo 6, ele foge para o 3 numa situação de estresse. Por quê? Imagina que ele não fizesse isso. Ele sucumbiria debaixo da sua própria covardia, porque o pecado capital do tipo 6 é o medo, tá? Mas como ele consegue extrair coragem do medo? Numa situação de estresse, ele assume a personalidade de conquista e de vitória do tipo 3, tá? O tipo 5, numa situação de estresse, ele foge para o 7. Olha que coisa interessante. Ele assume os aspectos negativos da personalidade tipo 3, tipo 7. O tipo 5, ele é o reservado, investigador e observador. Ele foge para o 7, que é aquela pessoa meio que desregrada, tá? Então, o tipo 5, numa situação de estresse, ele vai para o tipo 7, para os aspectos negativos da personalidade tipo 7, que é o desregrado. Agora, o tipo 4, ele foge para
o tipo 2 numa situação de estresse. Tipo 4 são pessoas melancólicas, tá? Pessoas melancólicas românticas, absolutamente melancólicas. Elas estão muito presas dentro delas mesmas. Elas estão absolutamente ligadas aos seus sentimentos e elas têm dificuldade de discernir, de vivenciar toda a intensidade dos seus sentimentos. Então, numa situação de estresse, ela foge para a personalidade tipo 2, que é a personalidade que está mais ligada ao sentimento dos outros. Ela faz isso para se proteger dos seus próprios sentimentos. Personalidade tipo 3 foge para a personalidade tipo 9, numa situação de estresse. O triunfante, aquele que sempre faz e faz e faz, ele desenvolve uma empatia e às vezes até um senso, vamos falar da parte negativa do tipo 9, aquela passivo-agressividade. O tipo 3, numa situação de estresse, ela assume a passivo-agressividade do tipo 9. Pessoas do tipo 2, numa situação de estresse, elas assumem a personalidade tipo 8. Pensa no tipo 2, aquela pessoa que facilmente sempre se doa e sempre diz sim para todos. Numa situação de estresse, que ela identifica o estresse, ela foge para a personalidade tipo 8 até para não ser manipulada por todo tipo de pessoa. Imagina, tipo 2 que se doa o tempo inteiro ser manipulado. Numa situação de estresse, ele foge para a personalidade questionadora, aquela inquiridora mesmo do tipo 8. E o tipo 1, ele foge para a personalidade tipo 4. É o perfeccionista, tá? Ele não é ligado a sentimentos. Perfeccionista, ele é ligado a fazer, realizar e nem conquistar, mas fazer. Sentir satisfeito com o que ele está fazendo, que ele foi perfeito naquilo que ele está fazendo. E ele fica preso nisso. Então ele foge para a personalidade tipo 4, que é ligada aos seus sentimentos. Ele sai do mundo exterior para ir para o mundo interior, para poder pensar e se ligar nos seus sentimentos. Personalidade tipo 9 eu já falei. Então, por que as personalidades se movimentam numa situação de estresse? Nem sempre isso é ruim, gente, tá? Situações de estresse são normais na vida da gente. A gente precisa aprender a lidar com elas e a forma como cada personalidade lida com elas é um instinto de sobrevivência extremamente importante para a nossa sobrevivência como ser humano. As nossas emoções nem sempre são uma bênção e as personalidades, sabendo disso, fogem para outras personalidades para assumir outros aspectos, para continuar a sua jornada. Então, agora vamos falar de situações de segurança. As nossas personalidades também se movimentam numa situação de segurança. E por que ela faz isso? Ela faz isso porque ela sente, então, uma oportunidade de evoluir e passar para um estado saudável, tá? Então, se você evolui de uma situação problemática e estressante para uma situação saudável, a sua personalidade ela tende a se movimentar também. Essa segurança que a personalidade sente em evoluir é como se estivesse abrindo uma porta para a personalidade que ela recebe, tá? Então, por exemplo, a personalidade 9 recebe os aspectos positivos da personalidade 3. Então, quando as personalidades elas se abrem para receber os aspectos positivos da sua personalidade de segurança, ela está evoluindo. Tá? Então, se você identificou a sua personalidade, essa seta que aponta para ela é o seu próximo nível. Tá? Por exemplo, o tipo 8, ele assume um aspecto de segurança quando ele se envolve em doar aos outros, sem querer nada em troca. Então, quando o tipo 8 faz isso, é porque ele está evoluindo. O tipo 6, o tipo 7, ele recebe aspectos positivos da personalidade 5. A personalidade 5 é uma personalidade mais estável. É uma personalidade que no seu estado extremo ela chega a ser apática. E o tipo 7 é o radical, aquele que quer saltar de paraquedas, que quer sentir todas as emoções. Ele se estabiliza quando ele evolui e recebe os aspectos positivos da serenidade do tipo 5, de viver uma vida equilibrada. O tipo 6, ele evolui quando ele recebe a empatia do tipo 9.
O tipo 6 ele tem dificuldade de se conectar, porque ele tem dificuldade de confiar nas pessoas, porque ele acredita na sua personalidade mais crua, no seu aspecto mais cru da personalidade, que ninguém é confiável. Mas ele recebe aspectos positivos do tipo 9, de empatia, de conseguir se colocar no lugar do outro. Quando o tipo 6 faz isso, ele está evoluindo. O tipo 5, ele recebe do tipo 8. Ele recebe a intensidade do tipo 8. Imagina aquela pessoa apática que é o tipo 5 na sua personalidade crua. Ele é apático, ele não se conecta, ele está desligado, desconectado do mundo. Mas quando ele assume a sua evolução, ele pega ele pega a intensidade do tipo 8, ele pega a energia do tipo 8. Então ele começa a conseguir se socializar melhor, porque o tipo 5 ele tem essa dificuldade de socializar. O tipo 4, ele recebe do tipo 1 aquela energia em fazer que o tipo 1 tem e de ser muito bom naquilo que faz. Porque o tipo 4, ele está muito ligado a ele mesmo, ele está muito ligado aos seus sentimentos, ele é muito interior, ele crê que ninguém entende ele. Mas quando ele evolui, ele recebe o aspecto positivo da personalidade 1 e ele desenvolve um senso crítico. Ele não fica neurótico com aquele crítico interior, mas ele desenvolve o senso crítico. A personalidade 3 recebe da personalidade 6. A personalidade 3, ela é triunfante e muitas vezes ela não calcula o risco. Mas o tipo 6, ele está sempre calculando o risco, né, gente? Se tem uma coisa que o tipo 6 faz é calcular o risco. Que nem vai acontecer, talvez. Mas aí, tipo, ele doa esse aspecto positivo para a personalidade tipo 3, que no ímpeto de conquistar, muitas vezes não mede esforço e não mede o risco, e agora ele começa a evoluir, e por isso ele pode chegar mais longe. O tipo 2, ele recebe da personalidade tipo 4. Ele recebe a interiorização dos seus próprios sentimentos. Ele começa a olhar mais para dentro de si e consegue dizer sim para si também. É uma evolução do tipo 2. As pessoas do tipo 2, no seu estado cru, elas só se dão, se doam. E muitas pessoas do tipo 2, gente, elas sentem no bolso e na saúde o custo que é dizer sim para todo mundo o tempo inteiro. Então, quando ele assume a sua evolução, ele recebe do tipo 4 a internalização dos seus sentimentos. Ele começa a olhar para dentro dele mesmo e valorizar os seus próprios sentimentos, assim como o tipo 4. O tipo 1, ele recebe aspecto positivo da personalidade tipo 7. Gente, o tipo 1, ele é na minha opinião, o mais sofredor do Enneagrama. É a pessoa que, assim, eu identifico um tipo 1 e eu sinto empatia. O tipo 1, ele tem um crítico dentro dele que é ferrenho. Ninguém critica o tipo 1 como ele mesmo se critica. Não tem nada que você possa falar para o tipo 1 que seja pior do que aquilo que ele ouviu do seu crítico interior. Então, o tipo 1, ele evolui quando ele recebe, ele tem acesso à personalidade, ao aspecto positivo da personalidade tipo 7, que é a alegria. A alegria de viver. Porque o tipo 1, no seu estado problemático, ele não tem alegria. Ele não tem. Ele sente um prazer momentâneo quando ele sente que foi perfeito naquilo que ele fez. Mas ele não tem alegria. Quando ele evolui e acessa esse nível de evolução, que é o aspecto positivo da personalidade tipo 7, ele começa a ser feliz. Eu acho que eu entendi agora, né? Consegui exprimir aqui o que eu estou querendo dizer. A personalidade passa a ser feliz quando ela consegue ter acesso ao seu ciclo evolutivo, que é quando ela recebe da sua personalidade de segurança. Gente, então, o que é interessante analisar nas personalidades? No último vídeo, eu retratei quais são os aspectos de cada uma das personalidades, as suas nuances, aquilo que cada personalidade tem em particular e algumas coisas que algumas personalidades têm em comum, no último vídeo também. Mas, além disso, o que você observou aqui dessas personalidades? As personalidades, elas estão em estado problemático quando ela está distorcida do seu aspecto original que Deus a criou. Por exemplo, pessoas do tipo 8.
Vou falar porque é melhor falar de mim do que falar dos outros, né? Personalidades do tipo 8, elas nasceram para liderar. Elas nasceram para estar à frente. Muitas vezes não são elas que estão à frente mesmo, mas elas empurram o projeto para acontecer porque elas estão sempre envolvidas com liderança. Pessoas tipo 8 são intensas, enérgicas. Quando elas querem, elas vão e doam e fazem, e acontece, elas estão focadas no resultado, na solução. Quando ela não interessa, ela também se recua, se retrai e vai para outros lados. E ela vai procurar aquilo que ela realmente quer fazer e botar a sua energia. Mas quando o tipo 8 ele está distorcido da personalidade que Deus colocou nele, que Deus criou, ele é aquela pessoa que ninguém aguenta. Ele é aquela pessoa que pisa em cima dos outros, que passa por cima de qualquer um para conquistar a sua solução que ele deseja, para chegar no final daquele projeto e fazer a melhor coisa, o projeto mais brilhante. É a personalidade tipo 8. É a mesma personalidade, só que distorcida do seu propósito original, tá? Então a gente precisa identificar os nossos aspectos de estresse, de segurança, porque não tem como a gente evoluir sem autoconhecimento. Não tem como eu saber onde eu quero chegar se eu não sei nem onde que eu estou. Como que eu vou traçar um GPS daqui até o final da minha jornada, que é o meu propósito? Gente, o normal na vida é a gente passar por episódios de estresse e logo voltar para a nossa situação de segurança. Esse é o normal na vida. Se você está constantemente num estado de estresse, eu quero te dar um conselho. Eu aconselho você se inscrever nesse canal, porque eu estou sempre trazendo conteúdos que vão te desenvolver espiritual, emocional e relacionalmente. Não é normal um ser humano viver em constante estado de estresse. Por exemplo, tem pessoas que eu através do Enneagrama, não que eu tenha me intrometido na vida da pessoa, mas eu consegui ver que ela é uma personalidade tipo 4. Mas não, é uma personalidade que está no seu estado problemático. Eu vou sempre trazer aqui conteúdos que vão te ajudar a se desenvolver emocional, espiritual e relacionalmente. Tanto com Deus, com as outras pessoas, mas principalmente com você mesmo. Não tem como se relacionar com Deus e com as outras pessoas se você primeiro não se relacionar com você mesmo. Porque o normal na nossa vida é estarmos livres para poder acessar a nossa evolução, o próximo nível da nossa personalidade, da nossa existência e encontrar o nosso propósito. Esse é o normal na vida. E aí você diz, tá, Denise, mas o que é Enneagrama? O que personalidade e autoconhecimento tem a ver com propósito? Que você acabou de dizer. Repito aquilo que eu falei no último vídeo. A gente tem uma bagagem nas costas e uma mochila. E Deus colocou dentro dessa mochila aquilo que a gente precisa para cumprir o propósito. Talentos, dons, a nossa personalidade, ela faz parte daquilo que Deus vai usar para cumprir o nosso propósito, para nos ajudar a chegar no nosso destino. Como eu poderia dizer para mim mesma, Denise, esse é o seu propósito, esse é o seu chamado, se eu não conseguir olhar para dentro de mim e identificar aquilo que Deus colocou? Eu arrisco dizer que é impossível a gente alcançar o nosso propósito sem conhecer a si próprio. Eu acredito que é impossível exercer o chamado sem autoconhecimento. O Enneagrama é sim uma ferramenta poderosa para nos ajudar a se autoconhecer e melhorar os 3 níveis do nosso relacionamento com Deus, com o próximo, com a gente mesmo e alcançar o propósito, tá? À luz da Bíblia, o Enneagrama é uma bênção. Não interessa se outras pessoas em outras roupagens usam para manipular, não interessa se outras pessoas usam ela pura e secamente para liderança de RH ou empresarial, tudo bem, não para manipulação, né? Depende de quem usa. Mas eu acredito que essa ferramenta poderosa, à luz da palavra de Deus, ela pode sim nos potencializar para viver o nosso chamado com excelência.
E se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir que você compartilha. Manda para aquelas pessoas que você quer, entre aspas, mandar em direto, não. Manda para aquelas 5 pessoas com quem você convive, afinal você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Se elas melhorarem, você também vai melhorar. Manda para elas e curte e comenta aqui embaixo o que você está achando. Me dê um feedback daquilo que você também quer ouvir falar a respeito sobre essa ferramenta na aplicação. Se você tiver alguma dúvida que você possa perguntar também, que eu gostaria muito de responder e me interagir e comunicar com vocês também, tá? Afinal de contas, nós somos seres relacionais e vai ser muito bom conversar com vocês aqui embaixo nos comentários. Então, paz, valeu!